desanimado. Falei então com o ex-diretor espiritual e disse para ele: olha, temos que pregar o evangelho, por favor, você que é o diretor espiritual, prega o evangelho. Ele falou: não vim preparado para isso. E a coisa foi ficando feia. Procurei mais umas 2 pessoas e ninguém. Todo mundo puxou o carro. Meus irmãos, quando eu vi aquelas 10 pessoas ali reunidas na sala, prontas para ouvir o evangelho, e ninguém preparado, ninguém disposto a pregar, algo aconteceu comigo. É isso que eu estou dizendo para você, por isso que eu estou aqui. Algo aconteceu comigo. Essa pessoa tímida, essa pessoa acabrunhada, essa pessoa totalmente travada, que tinha medo de fazer oração em público, se revestiu de uma coragem que não lhe pertence. Abri a palavra, porque eu lia a Bíblia e lia muito, estudava, amava a palavra de Deus, só não tinha coragem de compartilhar, só não sabia como fazer. E de repente eu abri e vi aquelas pessoas, sabe aquele ditado que diz: a necessidade faz o homem? Então eu comecei a pregar. E eu não me reconheci. Eu falei: o que está acontecendo? O que se passa? Que fenômeno é esse? E fiz o apelo no final. 10, os 10 estavam com mãos levantadas aceitando a Cristo. Eu achei, sabe quando a esmola demais o santo desconfia? Achei que isso aí não estava. Falei: eu errei, eu não comuniquei com propriedade, eu refiz o apelo. Eu falei: gente, é para carregar a cruz, é para ser crente. E com todas as letras expus o preço do discipulado. 4 corajosos ainda mantiveram as suas mãos levantadas, dentre eles uma mulher. E essa mulher, depois da reunião, perguntou para mim: se eu te convidar, você iria para minha casa semana que vem pregar essa mesma mensagem para os meus parentes? Aí eu pensei: a mesma? Talvez dê. E fui lá na casa dela pregar aquela mesma mensagem, irmãos. Mais gente se converteu. E um negócio que parecia uma bola de neve. Gente se convertia e queria culto na sua casa. E aquele que nunca tinha pregado, que não gostava de falar em público, começou a pregar toda semana. E de repente eu estava pregando 2 vezes por semana. E a mocidade se reavivou. Eu me tornei o presidente da mocidade, porque ninguém queria saber de nada. E só naquele ano nós fizemos 3 retiros de jovens. Só num ano, é um fenômeno. Muita gente se convertendo. E buscávamos a Deus, íamos para a vigília, e fazíamos, quando não tinha vigília, nós mesmos fazíamos a vigília, e jejuávamos, e orávamos, e buscávamos, e pregava. E eu pregava, e gente se convertendo, e coisas acontecendo. Agora eu quero contar uma outra coisa, que eu acho que é importante. Um dos maiores perigos que pode acontecer para mim, para você, que é um homem de Deus, uma pessoa do Senhor, é a gente ficar orgulhoso, a gente ficar metido a besta com as revelações, digamos assim, com a obra de Deus em nossa vida. Lembra do apóstolo Paulo, que recebe um espinho na carne, porque uma providência divina, por causa das tremendas revelações, a maneira como ele era usado por Deus, o risco existia para a sua própria vida, para que ele não se exaltasse. Mas eu me exaltei, eu comecei a me sentir um pouco o rei da cocada preta, o rei da pregação, o homem que tinha uma intimidade com o Espírito Santo. O Espírito vinha sobre mim, eu falava com autoridade, pessoas se convertiam, eu buscava, eu orava, eu jejuava, eu me sentia mais espiritual do que os meus irmãos da igreja. E com esse orgulho, o pessoal, os meus amigos também me ajudavam bastante. Eles diziam: eis aí o jovem através do qual virá o avivamento para a Igreja Metodista Livre. Sempre tem uma galera do apoio, né? E aí estava eu lá,
botando um pouco de banca, não assim muito, um pouco, mas um pouco já é muito, sabe? Eu cheguei pro pastor, tinha 18 anos, cheguei pro pastor e falei, estava cansado de pregar só em culto das casas, culto de mocidade de sábado. Chegava a hora de pregar no púlpito da igreja no domingo à noite, e o pastor não me convidava. Esse pastor é cego, ainda não viu o meu talento. Eu não tive nenhuma paciência, cheguei para ele e falei, pastor, eu gostaria de pregar domingo à noite. Sim, no culto principal, 18 anos de idade. O pastor foi bonzinho, ele deixou, separou uma data. Irmãos, não faltou oração, não faltou jejum, foi só humildade. E como eu sempre, até então, era usado, eu não preparava nada e me vinha uma inspiração, porque eu já conhecia bem a Bíblia, isso facilitava. Então o Espírito me fazia lembrar, e vinha, e eu falava, e as pessoas eram tocadas, se convertiam, essas coisas todas. Bom, eu também não preparei nada para aquele culto. Muita oração, muito jejum. Para dizer que eu não preparei nada, eu tinha o seguinte esboço. Ia pregar sobre a parábola do joio e do trigo, Mateus 13. E o esboço era esse: eu trigo, você joio. Bom, a plataforma estava estabelecida e eu me pus a pregar. Não, antes disso eu li o texto, Mateus 13, parábola do joio e do trigo. E quando eu terminei de ler o texto, agora vem a inspiração do Espírito, né? Branco total. Gente, eu não enxergo, é como se eu estivesse olhando para vocês e não enxergasse, um branco mesmo. Quase desmaiei, um branco, nada. Nenhuma inspiraçãozinha, nenhuma voz, nada. Eu não tinha preparado nada e não tinha nenhuma ajuda agora. A única coisa que eu podia dizer lá no fundo do meu coração era a seguinte frase: Deus meu, por que me desamparaste? E como não tinha nada para falar, e a única coisa que eu tinha preparado era eu, trigo, o restante da congregação, joio, eu passei a falar mal de todo mundo, com o dedo em riste, apontando e falando mal, barbaridades. Eu ofendi, eu peguei pesado. Eu cheguei e disse, porque as moças dessa igreja são como sabonete de quartel, que passam de mão em mão. E as irmãs não fiquem assim, sorrindo não, porque eu bem sei que vocês preferem assistir novela do que vir na reunião de oração. E os homens isso. Sobrou para todo mundo, quase o pastor também, eu estava apontando o dedo na cara dele. Terminei aquela pregação, entre aspas, aí o Espírito falou comigo. E eu estava dizendo para mim mesmo, eu ofendi, eu feri o coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Irmãos, o orgulho, a metidez provoca isso. E eu dizia para mim mesmo, eu nunca mais vou pregar em toda a minha vida. Eu fiquei traumatizado, levou mais de ano para eu voltar a pregar. Mais de um ano. E agora toda vez que prego é com temor e tremor. E aprendi uma outra coisa, que o Espírito Santo inspira a gente também antes. No preparo, ele fala conosco antes. Bom, eu já então com isso estou me apresentando e mostrando o papel da cruz, para quebrar o nosso ego, para quebrar a nossa empáfia, sabe? E a gente tem que tomar cuidado com o nosso próprio sucesso, porque às vezes aquilo que é sucesso se reverte contra nós. Contra nós, a gente pode ficar tão seguro da nossa habilidade de pregar e de fazer, que a gente já não confia mais no Espírito Santo. Às vezes a gente se sente tão bom, o rei da cocada preta, que nós não precisamos muito mais orar e depender, viver uma vida de dependência de Deus. Então, meus irmãos, vamos falar um pouquinho aqui sobre o tema. Eu já
Eu acho que isso tem um pouco a ver, sabe? Mas era só para introdução, só para quebrar o gelo. Eu tenho 3 coisas que eu quero comunicar aqui para vocês e vou tentar fazer isso dentro do tempo proposto. Coloquei até um despertador aqui para mim. Mas você me chama aí, puxa a minha orelha, porque a gente tem outros compromissos hoje. Então, uma coisa importante a respeito da cruz. A cruz é a batalha decisiva, falando de batalha espiritual, a maior de todas as batalhas espirituais foi travada na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas existem 3 grandes batalhas que são importantes para a gente entender tudo mais. A primeira é a batalha inicial, que aconteceu lá no Jardim do Éden. Tomamos o maior chapéu lá. A humanidade perdeu. A humanidade foi derrotada, caiu. Mas já ali, o Senhor profetizava que um descendente de mulher nasceria e pisaria a cabeça da serpente. Já um elemento de graça e de esperança. Temos a batalha decisiva, que é a batalha da cruz, onde Cristo triunfou sobre principados e potestades. Ele venceu. Por isso nós já podemos dizer, somos mais do que vencedores. Jesus disse, eu venci o mundo e a vitória já é certa. Essa foi a maior de todas as batalhas. E ele venceu e triunfou na cruz. E tem a batalha do Armagedon, a batalha da segunda, que vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Ele vem com é uma batalha fácil até. Com o sopro de sua boca, ele destrói o anticristo, a besta e os inimigos, e inaugura a nova era, o novo tempo. Que coisa, né? 3 batalhas. E agora nós vivemos entre a segunda batalha, a batalha decisiva, e a batalha final. E a gente pergunta, se Cristo já venceu, por que é que ainda a gente tem que batalhar? É porque ainda não foi terminada a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, tem aquela batalha da Normandia, o dia D. As forças aliadas invadiram lá aquele litoral da França e travaram uma batalha tremenda e venceram. A partir daquele dia, os especialistas em guerra já podiam dizer, não há mais esperança para o inimigo. As suas forças foram minadas de tal forma que aquela, de fato, foi a batalha mais importante da Segunda Guerra Mundial. E o que isso significa? Não foi a última. Assim como a batalha da cruz foi a mais importante e acabou, as forças do inimigo foram ali destruídas, mas não foi a última. Porque o inimigo ainda insiste em lutar. Não levantou a sua bandeira de rendição. Temos aquela que será a batalha decisiva da Segunda Guerra Mundial, mas não é a mais importante. Já não tinha mais como inimigo reverter o quadro. Isso a gente pode ter por certo, né? Já somos mais do que vencedores, mas ainda temos as nossas próprias batalhas. E entender esse dilema é muito importante. Muito importante. Tem 4 histórias em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, que são muito significativas. É a história da queda do homem, no capítulo 3, depois você tem o assassinato de Caim, depois você tem a questão do dilúvio, da época de Noé, e depois você tem aquele episódio de Babel. E há um padrão na maneira de contar, de relatar essas histórias, que é perceptível. Você, sendo bom observador, você vai notar que cada uma dessas 4 histórias contém 4 elementos que se repetem. Elas são contadas de acordo com este padrão. Repare a primeira história, essa história da queda. A primeira coisa que temos no relato é o relato do pecado. Que Adão e Eva cometeram.